Graça e paz, tudo bem? Meu nome é Wesley, é um prazer estar aqui novamente com vocês para mais uma aula da nossa escola bíblica. O tema de hoje é sobre o livro do Êxodo e antes de darmos procedimento à aula, eu peço que você possa pegar a sua Bíblia. Se você tiver que fazer alguma anotação, pegue seu caderno de anotação. Se houver alguma dúvida ou algum questionamento sobre algo, manda nos comentários que a gente vai procurar posteriormente estar te respondendo. Amém? Antes de continuarmos, vamos orar, pedir a Deus para que possa nos conceder graça, discernimento e entendimento. Amém? Pai, em nome de Jesus nós te celebramos por este momento especial e te pedimos que teu Espírito possa nos conceder graça, entendimento e discernimento. Senhor, que o Senhor possa nos direcionar, Pai, para caminharmos na Tua Palavra, que nós possamos, Pai, através do Teu Espírito, crescermos na graça e no conhecimento de Ti, para que Teu nome seja glorificado e louvado, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, a aula de hoje a gente vai tratar sobre o livro do Êxodo, mas antes de entrarmos no livro do Êxodo exatamente, é bom recapitularmos o que a gente aprendeu na última aula, para que a gente possa compreender o que está acontecendo naquele momento, naquele determinado momento da história, no começo do livro do Êxodo. É importante a gente relembrar o final de Gênesis. Como muitos de vocês sabem, o final do livro de Gênesis, nós temos a família de Jacó, toda ela estabelecida no Egito, José como governador, e naquele momento, toda aquela geração, eles se estabelecem ali, eles procriam, eles formam os seus laços familiares, e quando a gente entra no livro do Êxodo, é passado 400 anos depois, aproximadamente. Quando olhamos o final de Gênesis, aquele povo, ele entrou, que é o povo de Israel, eles entraram no Egito como convidados por Faraó. Quando a gente chega no livro do Êxodo, 400 anos depois, já o ponto que está acontecendo na história com esse povo já é totalmente diferente. De convidados, 400 anos depois, eles estão passando pelo momento onde eles são escravizados, onde eles são massacrados por aquele faraó. E o texto bíblico vai nos deixar claro que Faraó não conhecia José, não sabia os feitos de José, que Deus tinha feito através de José no Egito, o livramento que Deus tinha feito através da vida de José, não somente para os egípcios, mas também para toda aquela região onde aquelas pessoas estavam. E para que possamos compreender o livro do Êxodo, 3 pontos são de extrema importância. Se a gente for olhar o livro do Êxodo num todo, ele pode ser definido em 3 pontos, o primeiro ponto a gente pode tratar sobre a questão da libertação, de como Deus libertou esse povo, de como Deus agiu graciosamente com esse povo. Quando a gente lê em Gênesis 15, nós temos, Deus revela para Abraão que a descendência dele seria cativo no Egito, seria cativo por muitos anos, mas que Deus ele iria agir em favor desse povo, iria libertar esse povo. E também, com essa libertação, nós chegamos ao segundo ponto, que é a questão da redenção. Pois, você imagina, mas vamos tentar conjecturar, entrarmos um pouco adentro da história. Imagina se fosse eu e você, e toda a nossa família, praticamente uma nação inteira dentro de outra nação, sendo escravizado, sendo humilhado, dia após dia. E a libertação, basicamente, ela trouxe uma redenção. E com essa redenção, mais adiante, quando a gente vai caminhando na história, no texto, a gente chega no ponto da aliança que Deus faz com esse povo no Sinai, da aliança onde Deus apresenta a lei para esse povo, onde Deus revela quem Ele é para esse povo. Para entrarmos um pouco mais adiante no texto, eu peço que você abra em Êxodo capítulo 1, e, como eu falei, o texto vai nos dizer o seguinte, no capítulo 1, no verso 8, vai dizer assim, nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Ele disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam,
Precisamos agir astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Como eu disse, quando a gente pega a entrada desse povo como convidado, e 400 anos depois, esse povo como escravo, basicamente acontece o que nesses primeiros versos do livro do Êxodo? O povo se multiplicou de uma maneira sobrenatural, e quanto mais esse povo se multiplicou, mais ele se tornou uma ameaça, pois esse povo que estava ali dentro, o faraó, basicamente esse povo, o faraó e todo o Egito, na mentalidade deles, eles corriam o risco de haver uma guerra civil, seja uma guerra entre esse povo contra os próprios egípcios, ou um povo de fora vir contra eles, e quererem lutar contra eles, esse povo, que era o povo de Israel, se juntasse. Então ele começa a afligir esse povo, começa a tomar algumas medidas que, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo o sofrimento aumentando cada vez mais, até chegar a um ponto onde o faraó ele exige que as crianças sejam do sexo masculino, elas sejam afogadas no rio Nilo. No nosso estudo, para deixar um pouco mais claro, o nosso objetivo não é esclarecer todos os pontos, não é deixar tudo pincelado, porque a gente não consegue. Para que você que vai nos acompanhar não só nessa aula, mas nas próximas, o nosso objetivo é ao menos ter 3 aulas sobre o livro de Êxodo. Na aula de hoje eu vou tratar basicamente sobre esse início até o capítulo 5, e na próxima aula iremos tratar sobre como é que foi esse processo de libertação, e na terceira e última aula nós vamos tratar sobre, a partir do capítulo 19 até o final 40, a gente vai tratar sobre como é que foi o povo no deserto, os anos que eles passaram lá. Mas como eu falei, o faraó, ele toma algumas medidas contra esse povo. No capítulo 1, do verso 4 ao 8, do 8 ao 14, quer dizer, se você for anotar, nós vamos ler que a aflição dos adultos, onde eles começam a oprimir os adultos. E vai dizer assim, no verso 11, por exemplo, os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiras de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel, e eles amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço era-lhe imposto com tirania. O verso do 8 ao 14 vai referir sobre como é que começou essa aflição de uma forma mais dura. Do verso 15 ao 21, nós vamos começar a ler sobre a matança dos meninos hebreus. Que era o quê? O faraó, vendo que esse povo, mesmo com cargas pesadas, esse povo continuava se multiplicando. O faraó falou para as parteiras, assim que nascesse um filho de uma hebreia, principalmente do sexo masculino, todos eles eram para serem mortos. Mas as parteiras, temendo a Deus, elas não fizeram aquilo que o faraó pediu. Quando você for ler na sua casa, se você puder anotar, você lê, quando você tiver o tempo na sua casa, você vai ver que elas temeram a Deus e elas não tomaram esse tipo de atitude. Ali que a gente começa a ver já Deus agindo na vida desse povo. Primeiro porque, como eu falei, do 8 ao 14, a aflição dos adultos. Quanto mais afligia, mais eles se multiplicavam. Eles tinham trabalho escravo, e mesmo assim eles se multiplicavam de uma forma grandiosamente. Do 15 ao 21, a gente vai ler a matança dos meninos hebreus. Você vai ver que Deus usou de favor com o povo dele, através da vida das parteiras. E o faraó, sabendo que as parteiras estavam enganando eles, resolveu tomar a terceira medida, que é uma das mais drásticas, que é o afogamento de bebê do sexo masculino, que a gente vai estar lendo no verso 22 do capítulo 1. Então o faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quantas meninas deixem viver. Então a gente vai vendo uma crescente, um nível crescente de aflição para com esse povo. Primeiro a gente começa vendo, eles começam afligindo os adultos. Depois eles começam afligindo não somente os adultos, mas começam a afligir aqueles que estavam por vir. E por último, eles tomam a atitude de querer, de mandar que as crianças fossem afogadas. Mas toda essa introdução, para que você possa entender o livro de Êxodo,
ela é muito importante porque aí nós entramos na história de Moisés. Na história de Moisés, que basicamente foi o instrumento de Deus, que Deus utilizou para a libertação desse povo. Moisés não foi só apenas libertador, foi o libertador, foi o legislador desse povo, foi um profeta no meio desse povo, foi um líder no meio desse povo. Mas, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre a vida de Moisés, peço que você abra no capítulo 2, que basicamente poderia ser escrito assim: a grande virada da história, quando tudo aquilo que aquele povo estava passando, vamos se dizer assim, é um ponto de partida, um ponto de mudança no meio daquele povo, onde a gente pode deixar bem claro que ali nasce o libertador. Capítulo 2, do verso 1 ao 5, vai tratar sobre o nascimento de Moisés. A gente pode estar lendo para uma compreensão, vai dizer assim: o homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Neste momento, nós começamos a entrar na história de Moisés. De uma forma muito resumida, o autor do livro de Êxodo, ele vai falar, né, que um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e quando eles tiveram esse filho, após 3 meses, eles tiveram que tomar uma atitude extrema, porque eles não estavam mais conseguindo esconder essa criança. A gente lê no texto, a gente dá para imaginar isso. E ela toma a atitude de colocar o filho dela às margens do rio. Ela pegou uma cesta, betumou essa cesta, preparou toda ela e colocou o filho dela lá numa atitude praticamente desesperadora, torcendo para que essa criança ela pudesse ser, vamos falar assim, para ela pudesse ser livre daquela matança que estava acontecendo naquele momento. Para recapitular, o faraó ele tinha dado uma ordem: todo menino do sexo masculino era para ser afogado no rio Nilo. Aí do verso 6 ao 10, nós vamos entender um pouco mais sobre a história de Moisés, porque a gente vai chegar no grande livramento que ele tem. No verso 5 em diante vai falar assim: a filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Como eu deixei claro para cada um de vocês que estão nos ouvindo, aquela mãe, numa atitude desesperadora, ela colocou o filho num cesto e colocou à margem do rio. E Deus, ele tem as suas formas de trabalhar, mesmo que diversas vezes a gente não compreenda, a gente não entenda, Deus tem as suas formas de mover as situações. E Moisés simplesmente, ele é levado até a filha de Faraó pelo rio, pelas águas do rio. E ela olhando para ele, como o verso 7 vai dizer, ela tendo compaixão dele, ela sabia que ele era o menino dos hebreus, ela sabendo, a filha de Faraó, sabendo da ordem que toda criança do sexo masculino dos hebreus era para ser morto, ela pega aquela criança para ela e ela adota aquela criança. A continuação do texto vai dizer assim, verso 7, então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Essa lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Cara, quando a gente para olhar, e a gente, com o coração ensinável, passa para olhar para esses versos, nós percebemos o quanto que o nosso Deus é bom, o quanto que o nosso Deus, ele é gracioso, ele é amoroso, e o quanto que ele nos ama a ponto de nos livrar de situações que muitas das vezes parecem irreversíveis. A grande loucura de tudo isso é que Moisés, ele vai passar a morar simplesmente no palácio de Faraó. Ele vai passar a morar sendo filho da filha de Faraó, aquele que ordenou que os hebreus fossem mortos no seu nascimento, do sexo masculino. A partir de agora, um hebreu,
homem do sexo masculino está debaixo da tutela da filha do faraó. E com isso, nós começamos a pegar esse pano de fundo todo da história. Como eu disse, a gente não vai abordar tudo, mas é muito importante a gente ter pelo menos essa noção dos primeiros versos, do primeiro capítulo 1 e do capítulo 2, para a gente entender a que ponto a gente vai chegar. Passado alguns anos, quando a gente chega no capítulo 2, a gente vai ler o seguinte, chegando no capítulo 2, desculpa. Passado alguns anos, a gente vai ler no verso, só um segundo, no verso 11, já um relato de passado muitos anos daquela história específica. Do verso 11 ao 15, a gente vai ler sobre o homicídio que Moisés cometeu. Possivelmente Moisés estava com seus 40 anos, o texto vai nos dizer assim, naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. É nesse ponto que a gente começa a perceber Moisés já se levantando como um libertador para aquele povo. Mas quando a gente olha esse texto um pouco mais a fundo, a gente vai ver que Moisés tentou fazer na força do braço dele. Que Moisés ele tentou agir com astúcia, achando que pelo braço dele ele conseguiria trazer justiça para aquele povo. E aí que, chegando às vias de fato, a gente leu no texto que dos hebreus estavam sendo oprimidos naquele momento, e Moisés, possivelmente para salvar a vida daquele homem, naquele momento, chegou ao ponto de matar aquele egípcio e esconder o corpo dele. No outro dia, ele tentando apaziguar uma briga entre 2 hebreus, um olha para a cara dele e vai falar: você quer fazer o mesmo que você fez com o egípcio? Moisés temendo e o faraó descobrindo, Moisés ele vai lá, ele foge para a terra de Midian. Então, no meio de todo esse processo, nós vamos observar um trabalhar de Deus na vida de Moisés. Porque se a gente for olhar, como eu disse, Moisés tentou agir na força do braço. Ali ele já levou uma lição, um aprendizado, sobre que se ele fosse para ser aquele homem que fosse trazer justiça para aquele povo, não seria da forma como ele entendia, não seria da forma como ele imaginava, não seria na força do braço dele, mas sim na força do braço do Senhor. E neste momento a gente vai ter passado muitos anos, quando Moisés chega em Midian, ele conhece uma mulher, ele se casa. Do verso 15, do capítulo 2, verso 15 ao 22, vai tratar um pouco melhor sobre isso, sobre esses 40 anos que ele passa no deserto, cuidando de ovelhas. Então a gente já pega um paralelo muito distante. Moisés ele achou que seria naquele momento, ele com seus 40 anos, que ele iria livrar o povo, quando pensa que não, a missão tem que ser abortada, ele tem que fugir para o deserto para livrar a sua vida e tem que ficar no deserto por 40 anos como um pastor de ovelha. Se até que estiver compreensível, você dê um joinha aí, vai falando nos comentários alguma coisa. Eu peço paciência aos nossos ouvintes, pois não é fácil dar uma aula, principalmente assim, pelo aspecto remoto, né? É um pouco difícil, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Só um pouco de paciência. E a gente, caminhando mais na história, a gente chega no capítulo 3, onde Moisés ele vai receber o seu chamado. Onde Moisés ele vai receber, eu creio que aquilo que ele tanto aguardava da parte de Deus, para que ele pudesse agir em favor daquele povo, para que ele pudesse agir em favor daquele povo, para que aquela opressão pudesse ser acabada. No capítulo 3, do verso 1 ao 10, a gente vai ver como Deus se revela para Moisés. Aquela famosa história da sarça ardente que Moisés viu no meio do deserto, que não se queimava, que o fogo estava ali consumindo ela e ela não se queimava. E ali no meio daquela experiência, Deus se revela a Moisés. Mas quando Deus se revela a Moisés, nós vamos ver 5 atitudes de Moisés que são
coincidentemente, muito parecida com nossas atitudes. Do verso 11 ao 12, Moisés vai dizer assim, Deus vai fazer perguntas para Moisés, vai chamar Moisés para a missão que ele tinha, de libertação daquele povo, e Moisés ele toma algumas atitudes. Primeiro ele responde assim, que ele não era ninguém, do verso 11 ao 12. Outra atitude que Moisés toma, ele diz assim, não sei o teu nome, do verso 13 ao 22. Outro que ele toma, conforme o decorrer que Deus vai conversando com Moisés, ele fala o seguinte, os anciões não crerão em mim. No capítulo 4, do verso 1 ao 9, Moisés fala isso. E outra atitude que Moisés toma, no capítulo 4, do 10 ao 12, ele vai lá e inventa mais uma desculpa, ele fala assim, eu não sou um orador eloquente. E a quinta resposta que Moisés dá para Deus, que Moisés indaga a Deus, ele vai lá e fala, no capítulo 4, do verso 13 ao 17, qualquer pessoa pode fazer melhor. Por que eu estou tentando simplesmente só mostrar essas respostas de Moisés, antes de mostrar as perguntas de Deus? Para que a gente possa entender, não somente a nossa fragilidade, mas também que a gente possa entender aquilo que Deus garante, aquilo que Deus requer de nós. E se Ele requer algo de nós, Ele é fiel e justo para poder cumprir. Como eu coloquei as perguntas de Moisés, para a gente estar indo para o final da aula, Moisés falou, eu não sou ninguém, no capítulo 3, do verso 11 ao 12. E Deus, Ele responde para Moisés, Deus se prontifica para Moisés. No capítulo 3, no verso 12, essa resposta de Deus a Moisés é o seguinte, no 11 Moisés fala assim, então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? No verso 12 Deus respondeu, eu estarei com você e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Primeiramente, Deus já começa a garantir para Moisés. A primeira resposta que Moisés tem da parte de Deus e que ela ecoa para as nossas vidas é a seguinte, eu estarei com você. Simplesmente não vai ser mais na força do seu braço, mas eu estarei com você, eu serei contigo. A outra pergunta que Moisés faz, que ele vai lá e fala para Deus, do verso 13 ao 22, ele fala assim, não sei o teu nome. E Deus ele responde para Moisés no verso 14, no capítulo 3, verso 14 até o 17. Deus vai responder para Moisés o seguinte, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, disse mais ainda, assim você dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus se prontificando a Moisés, Moisés indagando a Deus assim, mas eu não sei o teu nome. Deus vai lá e se revela a Moisés e fala, eu sou o que sou. E quando você chegar diante do povo, fala, o eu sou me enviou até vocês. Então nós já temos a segunda resposta para o questionamento de Moisés diante de Deus. A terceira pergunta de Moisés, que ele indaga a Deus, ele fala assim, no capítulo 4, do 1 ao 9, ele vai falar assim, os anciãos não crerão em mim. E Deus responde a Moisés, ele vai lá e na resposta que Deus dá a Moisés, do verso 2 ao 8, no capítulo 4, vai ser a seguinte, então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem na mão? Ele respondeu, um bordão. Então lhe disse, jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse, isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a você. E o Senhor continuou, põe agora a mão no peito. Ele o fez e tirando a mão no peito, eis que ele estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse, põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, quando atirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou, se eles não acreditarem em você, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Moisés, ele indaga a Deus,
falando assim, as pessoas não crerão em mim, porque se para imaginar, Moisés chegasse diante dos anciões, daquele povo que estava sofrendo, estava passando por aquela aflição toda, e fala assim, o Deus dos nossos pais me enviou. Ele precisaria basicamente de um sinal miraculoso, e Deus vai lá e providencia particularmente 2 sinais miraculosos, que a gente leu, que é o bordão que se transformou em cobra, e que a gente leu, que é quando ele colocou a mão no peito, e quando ele colocou a mão no peito, e o peito ficou leproso. Depois Deus diz para ele, põe a mão no peito novamente, e ele colocou e o peito voltou ao normal, a lepra se foi. Deus se utilizando desses 2 sinais para garantir para Moisés que a missão seria bem sucedida, porque se fosse necessário para poder libertar esse povo, Deus ele agiria de formas sobrenaturais que aquele povo nunca tinha visto, que aquele povo nunca tinha experimentado. Outra pergunta de Moisés, no meio de tudo isso, mesmo com todos esses sinais, mesmo com todas essas maravilhas que Deus estava fazendo diante de Moisés falou no capítulo 4, do verso 10 ao 12, ele fala assim, não sou um orador eloquente. E Deus vai lá e responde no capítulo 4, no verso 11, o seguinte para Moisés. Vai dizer o texto assim, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Diversas vezes na nossa vida, se a gente for parar para pensar, muitas das vezes a gente fica se perguntando, mas cara, quem sou eu? Como é que eu vou falar? E as pessoas, como é que elas vão acreditar em mim? E basicamente nesses versos a gente aprende que o nosso Pai ele se responsabiliza. E é muito linda essa invertida que Deus dá em Moisés, que ele vai lá e fala, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Deus nesse momento ele está atestando para Moisés, ele está afirmando para Moisés todas as dificuldades que Moisés colocou, todo o medo que Moisés tinha naquele momento, do faraó, de voltar para aquela terra, dos anciões, de toda a situação que poderia vir com aquilo tudo. Deus ele vai lá e ele se prontifica, Deus ele garante que ele vai conseguir, que ele vai fazer, que ele vai executar. E a quinta pergunta de Moisés que eu fiz, Moisés fala assim, qualquer pessoa pode fazer melhor do que eu, que se conta no capítulo 4, do verso 13 ao 17. E a resposta de Deus é que ele se prontifica, a cumprir. Moisés ele colocou diversos questionamentos diante de Deus. Ele colocou o questionamento, como eu falei para cada um de vocês, não sou ninguém, não sei o teu nome, as pessoas não crerão em mim, eu não sei falar e qualquer um pode fazer melhor do que ele. Mas Deus, em todos os momentos, Deus se prontificou que Deus que iria fazer. Quando sempre a gente lê o livro do Êxodo, seja você um leitor constante da Bíblia ou não, ou seja a primeira vez que você vai ler ou algo do tipo, sempre a gente chama muita atenção à vida de Moisés, porque querendo ou não, ele é esse personagem que Deus se utiliza para fazer essa libertação, para estar na frente daquele povo como líder. Mas quando a gente vai ver, o grande herói de toda a história do Êxodo é Deus, porque Deus, que quando a gente começa a olhar desde o princípio da aula, se algo tiver que ficar martelado no seu coração, aquele povo sendo aflito, Deus agia de forma sobrenatural no meio daquele povo, onde aquele povo se multiplicava. Deus agia na vida das parteiras para que elas não viessem a matar aquelas crianças. Deus agiu na vida de Moisés, o levando até a filha de Faraó, e aquela mulher tendo compaixão dele, e ele crescendo debaixo da tutela dela. Deus agiu na vida de Moisés, concedendo o livramento para ele, porque se ele continuasse na terra do Egito, possivelmente ele seria morto pelo faraó por ter matado um egípcio. Deus agiu na vida de Moisés na terra de Midian, quando a gente vai ler no texto. Deus protegeu, Deus foi com a vida dele, com aquilo que ele estava fazendo, e Deus também agiria na libertação desse povo. Então, nessa primeira aula, que fique isso. Mesmo que tenha sido um pouco confuso, eu peço um pouco de paciência novamente, mas que no meio de tudo isso, quando você for estudar o livro de Êxodo,
que isso fique gravado no seu coração. Que o grande herói do livro de Êxodo, aquele que fez, aquele que executou, aquele que libertou, aquele que providenciou os sinais, os prodígios, aquele que derrubou aquele que se exaltava, que era Faraó, aquele que libertou o oprimido e cumpriu a promessa que tinha sobre a vida daquele povo, foi Deus. Então que a gente, nessa primeira aula, seja gravado isso, que Deus, Ele é o grande libertador desse povo, que Deus, Ele é o grande herói, que Ele é praticamente, como podemos dizer, o pai que vai em resgate daqueles filhos que estavam aflitos. Então, desde já eu quero agradecer a sua paciência, o seu tempo. Se você puder, você compartilha com seus conhecidos. Se tiver alguma dúvida, manda no chat. E é um prazer ter vocês novamente com a gente aqui nessa aula. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Se cuidem e é nóis. Um abraço. Fiquem com Deus. Ah, suou o nariz.